Mas nessa noite, irmãos, eu gostaria de convidar os irmãos para nós lermos a palavra de Deus. Livro do profeta Daniel, no capítulo 5, a partir do versículo 13. Livro de Daniel, capítulo 5, a partir do versículo 13, que todos nessa noite possam acompanhar a palavra de Deus. Nós sabemos que o Senhor Jesus nos disse que nem só de pão viverá o homem, mas viverá de toda a palavra que sai da boca do nosso Deus. Então a palavra de Deus, irmãos, é o alimento espiritual para as nossas vidas. Nós não podemos, irmãos, viver sem ouvir a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Daniel, capítulo 5, versículo 13. Somente o versículo 13, depois estaremos orando nessa noite mais uma vez. Daniel, capítulo 5, a partir do versículo 13. Louvado é o nome do Senhor. Que diz assim a palavra de Deus: Então Daniel foi introduzido à presença do rei. E falou o rei e disse a Daniel: És tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Amém. Oramos nessa noite. Senhor Jesus, Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te glorificamos, nós te exaltamos, ó Pai, nesta noite, por essa oportunidade, meu Pai, que o Senhor nos dá, que o Senhor nos concede, de nós estarmos em Tua presença, em Tua graça nesta noite. Meu Deus, nós também intercedemos aí pela vida do irmão Fabiano, irmã Jaqueline, sua família. Meu Deus, que o Senhor possa ir de encontro com esses irmãos. Também restaurar, meu Pai, a saúde do nosso pastor Luiz Carlos. Meu Pai, que o Senhor possa repreender essa sinusite, esse resfriado. E possa, meu Pai, restabelecer o mais rápido possível, meu Pai, a saúde do teu servo, para que ele possa, meu Pai, estar aqui, meu Pai, neste lugar, nessa cidade, ministrando, Senhor, a Tua palavra. Senhor, dá-nos graças nesta noite. Meu Deus, que o Senhor possa falar conosco, por intermédio, ó Pai, dessa palavra, por intermédio, meu Pai, do Seu Evangelho. Meu Deus, que nós não possamos e não venhamos sair daqui da mesma forma que nós entramos, que nós venhamos, meu Pai, saber nessa noite que ainda és o mesmo Deus, como nós já ouvimos nesta noite, porque nós sabemos, meu Pai, que o Senhor não muda, o Senhor é o mesmo, ó Deus, ontem, hoje e eternamente, Tu és o mesmo Deus. Senhor, fala conosco nesta noite. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. A igreja pode se assentar nessa noite em nome de Jesus. Amados, a palavra do Senhor nesta noite traz para nós uma história marcante, uma história especial na vida do profeta Daniel. Amados, diz a palavra do Senhor que uma certa noite, o rei Belsazar chama 1000 dos seus grandes do seu reino e dá-lhe um grande banquete, uma grande festa. E o objetivo do rei Belsazar naquele dia, naquela noite, era de agradar os grandes do seu reino. Então ele pega mulheres concubinas do reino e faz ali uma grande festa pagã. Mas até aí tudo bem. Mas diz a palavra do Senhor que naquela noite o rei Belsazar
ele pega os utensílios sagrados, os utensílios que haviam sido trazidos do templo de Jerusalém, o qual Nabucodonosor, seu pai, trouxe do templo. E ele coloca então os utensílios ali, as taças, os pratos, os talheres, os copos de ouro, de prata, que o seu pai havia trazido do templo de Jerusalém. Então ele profana bastante contra o Senhor. E o Senhor naquela noite não gosta de tal atitude daquele rei. E de repentemente, no meio daquela festa, quando ele estava ali totalmente embriagado, bebendo, eles todos festejando, mas de repente, na parede do palácio real, aparece a mão de um homem, e uma mão de um homem escrevendo na parede. E nenhum daquelas mulheres, daqueles homens, daqueles grandes que estavam naquela festa via aquela mão. Somente o rei Belsazar é que conseguia ver aquela mão. E quando ele viu aquela mão escrevendo na parede, ele admirou-se, ele ficou perturbado, porque ele estava tendo ali aquela visão e ele não sabia o que estava acontecendo, mas a mão daquele homem escrevia na parede. E ele ficou muito perturbado, porque naquela noite a mão daquele homem, a mão de Deus estava escrevendo a vida do rei Belsazar naquela parede. E eu creio que nesta noite, irmãos, talvez na vida de alguém a mão do Senhor e possa estar escrevendo na parede a sua história. A história de Belsazar era ruim, a história de Belsazar não era boa, mas nesta noite Deus possa escrever uma boa história na sua vida, se você for agradável ao Senhor. E o rei Belsazar, muito perturbado, muito preocupado com aquela visão daquele homem, acaba aquela festa, as mulheres vão embora, os grandes vão embora, mas o rei Belsazar não conseguia dormir, porque ele estava muito preocupado. E nesse inteirinho, a rainha, sua esposa, chega no rei: mas por que você está preocupado? E ele disse: porque na festa eu vi a mão de um homem escrevendo uma escritura na parede. Traga os astrólogos do reino para que possam ler essa escritura. E trouxeram-se os magos da Babilônia e não puderam ler aquela escritura. Muitos nos nossos dias acreditam que o inimigo, que Satanás veio do céu. Mas eu digo aqui nesta noite com toda certeza que Satanás não veio do céu, porque ele não pôde ler a escritura celestial. Os feiticeiros da Babilônia não pôde interpretar aquela escritura, porque Satanás não veio do céu. Satanás foi criado nesta terra, do céu ele nunca veio, ele foi homicida desde o princípio. E continua a perturbação do rei. O rei não conseguia dormir, o rei ficou desesperado. E a rainha chega nele: não, rei, existe um homem diferente aqui em Babilônia. Existe um homem que não se contaminou. Existe um homem que não se perverteu. Existe um homem que não abandonou a sua fé. Existe um homem aqui em Babilônia que não se contaminou com os deuses da Babilônia. Existe um homem aqui que não se contaminou com a comida da Babilônia. Existe um homem aqui que não se contaminou com os deuses da Babilônia. Existe um homem diferente em Babilônia. Existe um homem que na verdade ele está aqui na Babilônia, mas a Babilônia não está na vida dele, porque ele é diferente, ele é especial, ele tem o Espírito do Deus do céu. Porque nos dias, ó rei, que o seu pai se perturbou, que Nabucodonosor também sonhou um sonho, ninguém podia interpretar o sonho do seu pai, mas este homem Daniel pôde interpretar os sonhos do seu pai, e este homem pode ler essa escritura.
ó rei. E o rei então se acalma, e o rei então manda chamar este homem, manda ele vir aqui, nós não dormiremos até que ele chegue. Então mandaram buscar a Daniel, e Daniel chega na frente do rei Belsassar, e o rei Belsassar faz uma pergunta crucial. A pergunta do rei Belsassar para Daniel era: Daniel, és tu mesmo, Daniel? És tu mesmo, Daniel, que o meu pai trouxe de Judá? Irmãos, parece ser simples essa pergunta, mas na verdade o rei estava querendo dizer: Daniel, você é o mesmo. Daniel, você não mudou. Daniel, você não contaminou aqui em Babilônia. Daniel, você não desistiu do seu Deus aqui em Babilônia. Daniel, você é o mesmo que aceitou a fé. Daniel, você é o mesmo pregador. Daniel, você é o mesmo cantor. Daniel, você é o mesmo servo. Daniel, você é igual. Tem uma outra tradução, irmãos, que fala mais claramente. Tem uma tradução da Escritura que fala: Daniel, és tu mesmo. E a pergunta de Deus para ti nesta noite, é a pergunta de Deus para mim nesta noite: és tu mesmo, Daniel, és tu mesmo servo, és tu a mesma serva, és tu o mesmo homem, a mesma mulher que um dia aceitou o Senhor? Ou será que você tem mudado? Será que você não tem tido mais a mesma fé, a mesma graça, a mesma vontade de servir ao Senhor? Talvez nessa noite, num culto como esse, você que está nos acompanhando pelas redes sociais, talvez em vez de estar na igreja, talvez está na sua casa, e a pergunta não quer calar: será que você é o mesmo? Será que nós somos os mesmos? Será que nós não mudamos? Será que nós não contaminamos? Porque Daniel não se contaminou com a comida da Babilônia, não se contaminou com os deuses da Babilônia. Foi o mesmo Daniel que há 69 anos atrás, nessa história, que com 16 anos ele chega jovem na Babilônia, mas a Babilônia não entra no coração de Daniel, porque a palavra do Senhor diz que Daniel propôs no seu coração não se contaminar, não se perverter. E a pergunta do Senhor nesta noite: será que você é o mesmo? Será que você é o mesmo servo? Será que você é a mesma serva? Quanto tempo faz que você não ora? Quanto tempo faz que você não entra no seu quarto e chora? Quanto tempo faz que você não canta mais um hino de vitória? Quanto tempo faz que você não profetiza mais? Quanto tempo faz que você não serve o Senhor mais? Será que você é o mesmo? Será que eu sou o mesmo? Será que nós somos os mesmos? Nós ouvimos aqui nesta noite, neste lugar, que ainda saberão que tu és o mesmo Deus. O Deus, irmãos, não mudou. O nosso Deus é o mesmo. O nosso Deus é imutável. Mas a pergunta dele para nós nessa noite: e nós, será que nós somos os mesmos? Será que eu tenho a mesma vontade, o mesmo desejo na pregação que eu tinha quando eu era um jovem, quando talvez eu saía nas ruas de Turama, mesmo sozinho, indo para o culto numa bicicleta, falando da palavra do Senhor? Será que eu tenho sido o mesmo? Será que você tem sido o mesmo? Ou será que você tem se contaminado com a Babilônia? Ou será que você tem se contaminado com o mundo? É a pergunta do Senhor. E saberão que tu és o mesmo Deus. Deus não mudou, amados. Deus não mudou, igreja do Senhor. O nosso Deus continua sendo o mesmo. Oh,
Oh, aleluia! Oh, louvado é o nome do Senhor! O nosso Deus, amados, ainda é o mesmo Deus. Lembra, Senhor, do seu amor. Nós ouvimos aqui este louvor nesta noite, e um louvor marcante, porque nós sabemos que o nosso Deus não mudou. Deus não tem mudado contigo. Quanto tempo faz que talvez você não tenha mais sentido a presença do Senhor? Quanto tempo faz que talvez você não tenha mais vontade nem mesmo de ir na casa do Senhor, de ouvir a palavra do Senhor, de ouvir do amor do Senhor, mas Deus nesta noite está dizendo que Ele ainda é o mesmo Deus, mas a pergunta não se cala: será que você é o mesmo? O rei foi bem claro: és tu mesmo, Daniel? És tu mesmo, 69 anos, irmãos, depois. Daniel aqui estava com 85 anos de idade. E o rei pergunta: Daniel, você tem o mesmo Espírito Santo? Você tem a mesma virtude? Você tem a mesma vontade quando você veio de Judá? Será que você ainda pode interpretar sonhos? Será que você ainda pode ler a Escritura na parede? Será que você ainda pode interpretar a Escritura? Será que você ainda entende a Escritura? Será que você ainda entende as palavras de Deus que são escritas na parede? Porque as palavras de Deus escritas na parede são as palavras de Deus para a sua vida. Muitas vezes você não tem orado mais, não tem lido a palavra do Senhor mais. Portanto, então Deus, como vai dirigir a sua vida? Você não tem lido mais a Escritura. A pergunta é clara: és tu mesmo, Daniel? Você pode ler a Escritura? E a resposta de Daniel: oh, louvado é o nome do Senhor. Era sim, ó Rei, eu sou o mesmo. Eu não me contaminei aqui em Babilônia. Eu não contaminei com os deuses da Babilônia. Eu ainda sou o mesmo, tenho a mesma força daquele jovem que entrou aqui em Babilônia com 16 anos. E a pergunta de Deus para você, meu irmão, nessa noite: será que você ainda tem a mesma força? Será que você ainda tem a mesma virtude? Me lembro também de Caleb, quando o Senhor falou com Caleb, fez uma promessa para ele. Caleb tinha 40 anos de idade, quando pela primeira vez ele pisou na terra de Canaã. Quando ele volta, Deus usa Moisés e fala: Caleb, a tua descendência, Deus dará aquela terra. E ele passa 50 anos, mais 10 anos nada, mais 20 anos nada, mais 30 anos nada, mais 40 anos nada. Mas ele, com 85 anos de idade, ele chega em Josué, fala: Josué, lembra lá quando Deus me deu a promessa? Eu ainda tenho a mesma força, eu ainda sou o mesmo, eu ainda tenho a mesma virtude, eu ainda tenho a mesma vontade, a mesma garra de conquistar. Será que você tem tido a mesma garra, a mesma vontade de conquistar os planos do Senhor para a sua vida, a promessa do Senhor para a sua vida? A promessa do Senhor para a sua vida, ela não mudou. Deus tem um grande plano na sua vida, mas é preciso você dizer, como filho pródigo: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu, perante ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Como é bom, igreja do Senhor, quando alguém, voltando-se para Deus, arrepende e volta para os braços do Senhor. Louvado é o nome do Senhor. Então a palavra do Senhor de Deus nessa noite diz para ti: seja o mesmo servo,
volte a cantar, volte a pregar, volte a sonhar, volte a acreditar nos seus sonhos, volte a acreditar nos seus planos. Talvez, né, você é ainda jovem, talvez você tenha pouco tempo servindo ao Senhor, mas se Deus tem um plano na sua vida, você pode mudar essa geração, você pode fazer a diferença, porque Deus não tem chamado nenhum de nós para ser mais um no meio do povo de Deus. Deus tem nos chamado para nós mudarmos esta geração, e nós só vamos fazer isso se nós formos os mesmos no amor de Deus, na palavra de Deus, no poder, na graça do Senhor. Então seja o mesmo, se não tem sido, se talvez você nessa noite fez uma reflexão e viu, não, eu mudei, eu não sou mais o mesmo, eu não sou mais a mesma. Deus diz, volte, né? Volte ao lugar que você nunca devia ter saído. Volte, né, a estar debaixo dos planos, volte a estar debaixo da presença. Volte para o seu propósito, volte para Deus, e Deus vai abençoar a sua vida, como abençoou a vida de Daniel, que pôde ler a Escritura, e infelizmente, o que estava escrito naquela Escritura era a sentença do rei Belsazzar, que ele foi pesado na balança, foi achado em falta. Naquela mesma noite morreu o rei Belsazzar, rei dos caldeus, e Dário ocupou o reino. Louvado seja Deus, ele não foi fiel ao Senhor, mas você pode ser fiel ao Senhor, você pode fazer a diferença servindo a este Deus, servindo ao Senhor. Deus abençoe a sua vida nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Volta a palavra para nosso irmão Gabriel, para o término do culto. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.